Aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Olá. Bênçãos e paz a todos. Deixa eu baixar aqui um pouco desse som. Bênçãos e paz a todos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Hoje estou fazendo a live direto da minha casa, porque quase caí da cama hoje. O relógio parece que não despertou como deveria. E eu estou aqui hoje. Bom dia, Beth. Bom dia, Beth, Vitória. Bom dia ao Júnior, que está aí também. Ó, glória a Deus por cada um de vocês, tá? E meu relógio hoje deu alguma coisa. E como eu estou sem carro, não dá tempo de chegar na igreja. Então, ok, vou fazer uma transmissão daqui mesmo e abençoar vocês em nome do Senhor para esse dia tão poderoso que é o dia da segunda-feira, tá? Nós estamos então nessa transmissão dia 24 de maio, tá? Dia 24 de maio de 2021, para essa transmissão desse culto da manhã, das 6 da manhã, tá? Muito bom dia. Vocês já foram evangelistas aí? Então me ajudem, sejam evangelistas, por 1 minuto, avisem as pessoas que nós estamos fazendo essa transmissão, tem uma palavra, que elas podem receber uma palavra, isso é muito bom, tá? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por cada um, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado mais uma vez por estar juntos, né? Me acompanhar, me seguir. E louvo a Deus por cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus mesmo, de todo o coração. Tá? E interessante que a cada dia tem mais pessoas acompanhando, tem mais pessoas, vai subindo mais informações aí de pessoas, né? Nos assistindo. Tá? Nós tivemos ontem, esse final de semana, um final de semana foi muito tremendo, muito poderoso, né? Graças ao Senhor. Sábado o dia inteiro, ontem também, foi maravilhoso. Ok, vamos lá, anuncie aí para vários que nós estamos começando nossa transmissão em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para abri-la? Você vai ter hoje um trabalho tremendo para quem está indo trabalhar. Para quem está chegando vai repousar em nome do Senhor. E você terá um sono tremendo, justo para descanso e repouso em nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia de segunda-feira que o Senhor nos dá, esse tempo tão especial, tão precioso que o Senhor nos concede, nos confiou. Acordamos hoje, então, com total certeza, há um propósito do Senhor, do porquê nós acordamos hoje.
e levantamos. Obrigado por isso, obrigado por cada um aí conectados nessa transmissão, nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, eu gostaria de relembrá-los que nós estamos desde o dia 22 de maio até o dia 31 de maio em um tema em 7 dias, falando sobre orando por fome e sede pela palavra de Deus. Tá? Orando por fome e sede pela palavra do nosso Deus. E durante todos esses dias, essas nossas orações da manhã, a palavra terá uma ênfase, terá uma tônica no que diz respeito à palavra de Deus. Já recebemos muita palavra de Deus desde sábado até hoje. Meu Deus, muitas revelações. Muitas revelações, várias revelações. Para mim foi edificante, poderoso em nome do Senhor. E hoje eu gostaria de ler com vocês o livro de Atos, capítulo de número 6, por favor. Quero convidá-los a vir comigo lendo capítulo de número 6, no versículo de número 1. Nós conhecemos aí a palavra de Deus, né? Versículo de número 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles, os judeus helenistas. Espera um minuto. Voltei. Judeus helenistas, está aí, protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica porque suas viúvas estavam sendo atendidas, não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Versículo de número 2, tá? Olha o que acontece. Os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Versículo 3 fala que eles escolheram ali os 7 homens de bom testemunho, né? A direção foi essa para escolher. No versículo 4, olha outra vez a expressão dos apóstolos. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. O versículo 5 fala que a proposta agradou todo mundo. Apresentaram no versículo 6. Os 6 foram apresentados aos apóstolos, que receberam oração em imposição de mãos. E no versículo 7, a Bíblia diz que a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número de discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Tá? Então, esses 3 versículos, o versículo 2, o versículo 4 e o versículo 7, gostaria de repetir de Atos capítulo 6. Atos, cadê a Beth que gosta de escrever aí as ministrações? Atos capítulo 6, versículos 2, 4 e 7, que diz, no 2, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Versículo 4. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. E o versículo 7 que diz: e a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Nós que servimos ao Senhor, cremos na palavra dele, cremos que a palavra dele é viva, que é eficaz, que é poderosa e que não existe outra palavra. Tá? O texto que estamos lendo nos ressaltam algumas informações importantes. Tá? Eu leio o texto, eu aprendo algumas coisas quando eu leio esse texto aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui em nome do Senhor Jesus. Tá? Creio que todos têm uma Bíblia em casa. Nós estamos vivendo em um país que tem a liberdade, você pode ter várias versões da Bíblia, e esses dias de oração estão acontecendo, essa série de 7 dias, que começou dia 22, esses dias estão acontecendo com a ideia de elevar em nós a fome e a sede pela leitura e meditação da palavra de Deus. Porque de verdade muita gente na igreja, até mesmo ministros, não leem a Bíblia regularmente, não leem diariamente, não meditam na palavra de Deus diariamente. Tanto é verdade que nós vamos ver as palavras e os comportamentos dessas pessoas que são bem distorcidos daquilo que realmente deveria. Né?
do que realmente deveria. Bom dia, Graciele. Deus abençoe sua vida, quem entrou aí agora. Então, o comportamento das pessoas deveria ser diferente. Mas você percebe pelas palavras e pelos comportamentos que eles de verdade não leem e não meditam na palavra de Deus. Tá? Eu vou repetir isso para vocês, tá? É minha introdução aqui. Nós vamos perceber no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. Não estou falando de uma igreja, estou falando das igrejas, do corpo de Cristo. As pessoas do corpo de Cristo não estão em baixo nível de leitura e meditação na palavra, na Bíblia. Estão em baixo nível. E vou dizer a vocês como que vocês vão detectar isso. Tá? O que não é difícil. Basta olhar as palavras e os comportamentos dessa pessoa. E você vai ver que não tem conotação, harmonia com a palavra de Deus. Tá? E claro que qualquer um de nós podemos ter palavras e comportamentos que desarmonizam da palavra de Deus, mas nós imediatamente voltamos, porque a Bíblia diz para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas existem pessoas que palavras e comportamentos que não têm fundamentação na palavra de Deus, eles continuam praticando, eles continuam fazendo, e eles não voltam de novo para o centro da palavra de Deus. Né? Ou seja, não é um pecado que aconteceu, é um erro que aconteceu e eles voltam. Não, pelo contrário. Acontece e eles continuam nessa prática errada, nessa prática antibíblica. Então fica bastante claro que esse tipo de palavras, esses tipos de palavras e comportamentos são de pessoas que não têm prática diária de ler e meditar na palavra de Deus. Tá? Porque a Bíblia diz que a oração e a palavra nos santifica. A oração e a palavra nos santifica. Então, se não há uma santificação, se não há santidade, é porque não tem oração, é porque não tem palavra de Deus ali dentro. Tem bem pouquíssima palavra do Senhor ali. Né? Então, você fica sabendo isso. Eu uso esse termômetro na minha vida, você vai usar na sua, e isso vai servir para a gente também olhar alguns casos. Tá? Eu olho esse termômetro e eu falo, peraí, estou precisando de ler e meditar mais. Estou precisando mergulhar mais nessa palavra de Deus, estou precisando mais de oração, quero mais mergulhar na palavra, porque aí quanto mais a gente tem palavra de Deus em nós, mais as nossas palavras e os nossos comportamentos começam a ter uma tendência e uma mudança muito acertada e equilibrada na palavra do Senhor. Tá? Eu leio aqui o texto de Atos capítulo 6, versículos 2, 4 e 6. Eu aprendo 3 lições aqui importantes que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. Você consegue me dar 12 minutos? Consegue? Então, por favor, concentre-se aí, por gentileza. Tá? 3 lições importantes. A lição de número 1 que eu aprendo olhando o texto está no versículo de número 2. Quando cresceu a igreja, né, multiplicou a igreja, disse a Bíblia aí que multiplicando-se o número dos discípulos, a igreja multiplicou. Então os apóstolos não dá para dar conta de todo aquele pastoreio de uma igreja desse tamanho, né? Então os apóstolos reuniram os 12, né? Os 12 se reuniram e disseram, não é sensato, isso mesmo, Beth. As pessoas estão debaixo de comportamento com a palavra de Deus, comportamentos por não lerem e meditarem a palavra de Deus, exatamente. Os 12, quando multiplicou-se o número de gente ali, na igreja de Jerusalém, eles disseram, não é sensato negligenciarmos a palavra de Deus, o ministério da palavra de Deus. Tá? A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que não é nada sábio negligenciar a leitura e a meditação da palavra de Deus, tá? Cadê a Beth que está me ajudando a escrever aí? Negligenciar. A primeira lição que eu aprendo aqui, número 1, nesse Atos capítulo 6, é uma lição de nos ajudar a entender que não é sábio negligenciar. Escreva, não é sábio negligenciar a palavra de Deus. Tá? Não é sábio. Não é nada esperto, não é nada inteligente da parte de quem quer que seja negligenciar a palavra de Deus. Não devemos negligenciar a palavra de Deus, porque
por várias razões. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é uma palavra viva, ela tem revelação, ela tem restauração, ela tem direção, ela muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de falar, muda a nossa maneira de, muda nossos comportamentos. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é exatamente essa. Não é sábio negligenciar a palavra de Deus. Exatamente. Não, obrigado, Vitória. Não é sábio negligenciar a palavra de Deus. Tá? Não é nada sábio negligenciar a palavra do Senhor. Nós precisamos de que essa lição entre no nosso espírito. Seja firme aqui em nosso espírito. Tá? Porque o fato de estar na igreja não significa que a igreja está dentro de nós. Tá? Estar dentro da igreja não significa que os princípios da igreja estão dentro de nós. E esses princípios da igreja de Jesus só estarão dentro de nós através da palavra dele. Então a primeira lição que fica claro para mim, assim, martelando no meu espírito, é exatamente essa. Não é nada sábio. Não é nada sábio negligenciar a palavra. Não é nada sábio abrir mão da palavra, da leitura diária e meditação. E vocês sabem que hoje o que as pessoas têm feito é ficar se valendo das propostas das redes sociais em relação a textos bíblicos, porção da Bíblia, porque a internet ou às vezes os celulares ficam mandando para você mensagens diárias, mensagens do dia e tal, e as pessoas pegam as mensagens, ai que legalzinho, Ctrl+A, Ctrl+B, e fica mandando para quem quer que seja. Isso não tem nada a ver com leitura e meditação da palavra de Deus. Isso é uma prática, na verdade, bem preguiçosa, né? Bem preguiçosa, de pegar aquele texto dali e jogar para cá e bolar, bem preguiçosa. A verdade é que nós deveremos, para não negligenciar a palavra de Deus, nos debruçarmos nela, acordarmos e debruçarmos nela, ler e meditar na palavra do Senhor. Né? Eu mesmo já criei vários planos de leituras diárias e mandei para a igreja. Alguns de vocês se beneficiaram disso. Já mandei plano de leitura do Novo Testamento todo em 40 dias, já mandei plano de leitura do Pentateuco bíblico, tá? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, já mandei. Então, várias ideias de leituras. Tá? Então, não é a primeira lição. Não é nada sábio, não é sábio negligenciar, abrir mão, ignorar a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que tudo foi criado pela palavra, tudo que a gente vê foi criado pela palavra, como é que negligenciou algo assim? Não deveríamos e não deveremos negligenciar. A segunda lição, anotem por favor, está no versículo de número 4. Por entender que não é sábio negligenciar a palavra de Deus, aqui está a segunda lição. Nós nos devotaremos à palavra de Deus. É uma devoção. Nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. O devoto, né? Nós seremos devotos, nós iremos nos debruçar nela. Tá? O devoto está prostrado à sua devoção. Segunda lição, anotem. Nós nos devotaremos à palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus. Então, nós queremos nos debruçar nela, nós queremos nos prostrar diante da palavra. Nós não podemos esquecer que essa palavra que temos escrita, tá? Do qual disse o apóstolo João, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando estamos nos devotando à palavra de Deus, nós, figurativamente, estamos nos devotando ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a palavra de Deus que se encarnou. Tá? A palavra de Deus escrita, aliás, o verbo encarnado, escrito, a palavra escrita para nós. Exatamente, nós nos devotaremos à palavra de Deus. Por que essa devoção vem? Porque nós começamos a entender, não é sábio negligenciar, não é sábio negligenciar a palavra de Deus, não é sábio. E isso fica martelando em nosso espírito. Não é nada sábio da minha parte, não é nada sábio da minha parte fazer isso. Então eu vou meditar outra vez. Então quando essa lição cai forte no nosso espírito, a lição de número 2 vem em ênfase. Nós começamos a nos devotar. Somos os devotos da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, que é poderosa e que é tremenda sobre as nossas vidas, e nós não podemos abrir mão dela. Tá? E a lição de número 3, então veja se eu estou conseguindo me fazer entender. Lição de número 1, não é sábio negligenciar a palavra de Deus. Lição de número 2, por causa desse número 1, a gente começa a aplicar a lição de número 2.
nós nos devotaremos à palavra de Deus. E a lição de número 3 está no versículo 7, que eu quero comentar com vocês aqui essa manhã. Tá? Disse que está escrito assim: e a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número de discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que tremendo, né? Pelo fato de entender que não é sábio negligenciar a palavra de Deus e se devotar a essa palavra. Uma outra lição é exatamente essa. A palavra era divulgada. Tá? Nós precisamos divulgar a palavra de Deus. Tá? Primeira lição, não é sábio negligenciar. Segunda lição, nós nos devotaremos. E terceira lição, nós precisamos divulgar o que estamos meditando, o que estamos recebendo. Tá? Precisamos divulgar a palavra do nosso Deus. Divulgue a palavra de Deus. Tá? Três lições importantíssimas. Né? 3 lições importantíssimas. Tá? Bom dia, Evelyn. Deus abençoe a Evelyn França. Glória a Deus. Tá? Então, 3 lições importantíssimas. Oi, Evelyn, senti sua falta no culto ontem. Tá? Nós sentimos. Então, 3 lições importantes que essa manhã em relação à palavra de Deus. Primeira delas, não negligencie a palavra do Senhor. Tá? Não negligencie. Não é sábio negligenciar a palavra de Deus. Segunda lição importante. Vamos nos devotar a essa palavra. Vamos nos debruçar nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. E quarta lição. Vamos divulgar a palavra do nosso Deus. Vamos falar em casa. Vamos falar nos transportes públicos. Vamos falar na vizinhança. Vamos divulgar a palavra de Deus. Tá? 3 lições importantes. Das 3 lições importantes, eu ressalto a vocês, em nome do Senhor Jesus. Lucimária, bom dia, Mara. Deus abençoe a tua vida. Das 3 lições que eu estou falando aqui, tem um resultado tremendo e uma bênção, uma recompensa, uma bênção tremenda para todos nós. E eu quero dizer essa bênção agora em nome do Senhor, repetindo primeiro as 3 lições, tá? Repetindo primeiro as 3 lições e dando um enfoque na recompensa que você vai receber. Você tem 4 minutos aí para mim? Então, eu quero te dizer o seguinte. Hoje eu acordei para falar da palavra de Deus, né, e dizer a vocês 3 lições pautadas em Atos capítulo 6 em relação à palavra de Deus e à Bíblia Sagrada. Primeira lição, não é sábio negligenciar a palavra de Deus. Segunda lição, nós nos devotaremos a essa palavra. E terceira lição, nós iremos divulgar a palavra onde tivermos. Nós somos os divulgadores da palavra. Qual é o resultado disso? Qual é a recompensa disso? Versículo de número 7 continua dizendo: de modo que se multiplicava grandemente o número de discípulos em Jerusalém. Aleluia. O resultado de não negligenciar a palavra, de se devotar a ela e de divulgá-la é multiplicação. Deus derrama multiplicação sobre as nossas vidas. Deus derrama multiplicação sobre o nosso sentimento. Deus derrama multiplicação sobre o relacionamento familiar, multiplicação financeira, multiplicação de vidas, multiplicação de pessoas no reino dele. A multiplicação virá porque eu não negligencio a palavra, porque eu sou devoto dela e porque eu divulgo essa palavra. E isso vem multiplicação para a minha vida. Volto a dizer a vocês que tem pessoas que não têm prática de ler e meditar na Bíblia todos os dias. E porque é fácil de ver isso, porque essas pessoas têm palavras e comportamentos dos quais não têm harmonia com a palavra de Deus. Se movem porque outros se moveram, vai na cabeça não sei de quem, se move porque outro disse, porque disseram, porque falaram, porque isso. Não, nós não nos movemos assim, nós nos movemos porque está escrito. Nós nos movemos porque a palavra de Deus falou. Então por isso nós nos movemos. Não é porque A ou B ou C, é por causa da palavra do nosso Deus. Ela é realmente quem nos guia. E nós, por sabedoria, não vamos negligenciá-la, por sabedoria vamos nos devotar a ela. E por sabedoria vamos divulgar essa palavra. E a multiplicação vem sobre as nossas vidas em nome do Senhor. Vamos orar? Eu quero orar. Creio que essa palavra está te abençoando nessa manhã. Creio que essa palavra está aguçando a tua fé, a tua fome, aguçando a tua sede, para pensar, peraí, eu preciso fazer uma reformulação, eu preciso parar com essa ideia de ficar olhando a proposta do dia, deixa eu ver o que a internet me mandou de proposta hoje de leitura bíblica. E só vem porção boa,
não é? Só vem porção boa, não vem nada que nos corrige. Porção boa daqui, porção boa de lá. Aí também, isso aqui foi bom para mim, vou mandar. Isso não é leitura e meditação bíblica. Tá? Leitura e meditação bíblica são coisas diferentes. Tá? Então, nós vamos com esse tipo de ensino de hoje aqui, deixar que essa palavra entre no nosso coração e ministrar outros também, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado por essa palavra, obrigado por esse ensino. Queremos primeiro te pedir perdão, porque se estamos negligenciando a tua palavra, isso não é nada sábio, isso não é um comportamento sábio, e nós não queremos continuar com esse comportamento. Em segundo lugar, nós queremos, em nome do Senhor, nessa hora, te pedir perdão, porque caso não tenhamos nos devotado à palavra, caso não tenhamos nos debruçado na palavra, nós queremos te pedir perdão e também por não divulgá-la. Mas em nome do Senhor, Pai, em nome do Senhor, eu te peço, Espírito Santo, que essa palavra, esse ensino de hoje, entre em nós, que nós possamos ser o povo que não negligencia a tua palavra. Nós queremos ser como os bereanos, na tua palavra, no Novo Testamento, fala dos bereanos, que era um povo em que queriam ver se aquilo que estava sendo falado estava escrito. Era um povo que não se norteava porque alguém disse, porque alguém falou. Eu quero saber se o que está sendo falado está escrito. Tá? Na palavra do Senhor. Então que sejamos esse povo bereano, esse povo que não negligencia a palavra de Deus, esse povo que se devota a essa palavra, esse povo que divulga essa palavra em nome do Senhor. E por isso a multiplicação vem sobre as nossas vidas de forma muito, mas muito poderosa em nome do Senhor Jesus. Eu quero decretar sobre a sua vida, meu filho, minha filha, irmãos e irmãs que estão assistindo. Eu quero decretar sobre a sua vida, em nome do Senhor. Eu e você não iremos negligenciar a palavra do nosso Deus. Eu e você iremos nos devotar a essa palavra. Eu e você iremos divulgar essa palavra. E te decreto, vem multiplicação para a tua vida por causa desse comportamento. Vem multiplicação para a tua vida pessoal. Vem multiplicação para a tua vida sentimental. Vem multiplicação para a tua vida familiar, relacionamento. Vem multiplicação sobre a tua vida financeira. Eu te declaro que vem multiplicação de vidas, que você vai ser instrumento de Deus para tirar das mãos do inimigo e colocar nas mãos do Senhor. Eu te declaro que isso será uma ênfase na tua vida em nome do Senhor, por conta de um comportamento. Tá? E penso que esses dias eu vou falar sobre os bereanos com vocês. Os bereanos eram pessoas que, quando estavam ouvindo uma pregação, quando estavam ouvindo uma palavra, eles queriam consultar para ver se isso era de fato o que está escrito. Tá? Hoje nós temos um povo muito analfabeto bíblico, né? Analfabeto bíblico, que não lê a palavra de Deus, que não medita na palavra de Deus. Então, alguém disse tal coisa, vai no embalo. Alguém disse que podia usar tal roupa também. Eu vou usar. Alguém disse que podia fazer tal coisa. Eu vou fazer. Alguém disse que podia ir em tal local. Então, tudo bem. Mas quem disse? Fulano de tal. Por quê? Porque ele é um apóstolo. O apóstolo que falou. O profeta que falou. O pastor que falou. Então, mas isso não tem conotação na Bíblia. E eu não quero saber se foi o Papa, se foi o apóstolo, se foi o profeta, se foi o evangelista, se foi o meu discipulador. Não quero saber. Eu quero saber se está escrito. É isso que eu quero saber. Me diga se o que você está falando, ou dizendo, ou querendo fazer, está escrito. Tá? E é assim que nós devemos nos comportar. Você deve se comportar, eu também devo me comportar. É a palavra de Deus. Então eu creio que essa semana para nós, esses 7 dias para nós, vem aí uma série falando sobre a importância da palavra de Deus. E isso vai elevar a nossa fome e sede pela palavra. Eu quero abençoar você nessa manhã. Eu quero declarar o melhor de Deus para você nessa manhã. Você já começa sua segunda-feira poderosamente, em nome do Senhor. Tua prática amanhã vai ser diferente, minha prática vai continuar, e nós vamos fluir em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um aí conectados, em nome do Senhor. Quero desafiá-los para ofertar, como sempre faço aqui. Bom dia, Silvio Rezende. Quero desafiar a todos aqui para ofertarem, tá? Porque nós estamos aqui em uma transmissão, mas eu encaro como um culto de oração todas as manhãs, orando por quem vai trabalhar, orando por quem voltou, em nome do Senhor, tá? Então, mais uma vez, eu quero desafiá-los a fazer uma oferta. Pode usar o Pix, tá bom? Por que eu estou desafiando você a fazer isso? Porque a Bíblia fala isso, que toda vez que nós nos apresentemos diante do Senhor, nós devemos nos apresentar com oferta. Então nós temos aí o Pix 66937490, que é o Pix usando da igreja, né? Você pode fazer uma oferta, não estou estipulando valores, mas você pode fazer uma oferta pelo Pix, abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Quero liberar uma palavra de bênçãos
sobre a tua vida financeira, em especial dizimistas e ofertantes que sustentam e que empurram para frente a obra de Deus, tá? Somos nós que empurramos para frente a obra do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, declaro que você vai ter surpresas financeiras em tua vida, fechar contratos, empresas vão te contratar de maneira milagrosa, em nome do Senhor, e coisas poderosas vão acontecer. Também libero uma palavra de bênção sobre as famílias enlutadas na manhã de hoje. Declaro o conforto do Senhor, declaro o bálsamo do Espírito Santo. Libero uma palavra de bênção para as famílias que têm parentes enfermos. Te abençoo em nome do Senhor. Deus te dê sabedoria com esse parente enfermo, equilíbrio, tá? E roupas de guerreiros. Te declaro também os enfermos. Quero declarar uma palavra de cura para esses enfermos, que haja cura sobre a sua vida, que haja cura sobre o teu físico, em nome do Senhor. Declaro também para os curados que serão um instrumento de Deus, de testemunho do Senhor sobre a terra em relação à cura. E declaro sobre todos nós um alto nível de imunidade, já que estamos vendo aí anúncios de crescimento de enfermidade, aumentando o nível de números de Covid, de enfermidade, tantas coisas, mas nós declaramos que o povo de Deus está imune pela fé. Temos que fazer nossa parte, sim, senhores. Nós temos que cumprir os protocolos de saúde, sim, senhores, porque a palavra de Deus fala para vigiar e também fala para orar, e nós vamos cumprir esses protocolos em nome do Senhor, mas é nossa fé fundamentada e firmada no nosso Deus, tá? Esse é o que nos fortalece. E que Deus abençoe tua vida em nome do Senhor. Se vocês precisarem de mim, vocês sabem do meu encontro, meu WhatsApp está aberto, estou aberto para servi-los, tá? Se vocês tiverem qualquer menor sintoma que tiverem, tá? Você pode entrar em contato comigo. Eu sou seu pastor, quero te pastorear, quero te proteger, quero te dar direções para você se cuidar em nome do Senhor, né? Para você se tratar no preventivo, para você se prevenir. São comportamentos que temos que ter para ajudar no preventivo e nós ficarmos imunes de enfermidades. Tá bom? Te abençoo em nome do Senhor, te declaro o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo em nome do Senhor. Mais uma vez, obrigado pelas ofertas, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Vamos dar o nosso grito aí. Cristo restaura a família. Que Deus abençoe tua vida de uma maneira muito especial e até a próxima transmissão amanhã às 5h55 da manhã em nome do Senhor Jesus. Direto pelo Instagram Restauração Eterna. Deus abençoe. Paz do Senhor.